sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. É motivo de muita, mas muita alegria mesmo fazer a vontade de Deus. Eu digo sempre que eu sou um homem abençoado. Eu tenho uma vida maravilhosa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E se você já sou feliz, se quer ver eu mais feliz ainda, me chame para pregar. Me chame para anunciar as boas novas de Deus. Aí a felicidade é completa. Amém? Queridos, nesta noite ainda dá tempo de você dizimar, de ofertar. Fique à vontade, aquilo que Deus tocar no seu coração. Eu quero conversar com a igreja um pouquinho hoje, e eu quero fazer uma pergunta. Esta pergunta ela ecoa desde que o mundo é mundo. A pergunta é: por quê? Por quê? Todos nós já fizemos e vamos fazer esta pergunta: por quê? A minha geração, eu sou novo ainda, né? A minha geração não passou por aflições tal como a pandemia, o Covid-19. A minha geração conheceu a maior catástrofe sendo a pandemia, não é isso? A minha geração sim. Já houve coisas piores e nós sabemos pela história a nós contadas, ou por livro, ou por internet. Houve aí catástrofes sangrentas, e das 10 maiores catástrofes sangrentas, nós temos duas top de linha: a primeira e a segunda guerra mundial, que deixou aí um rastro de destruição. A pergunta é: por quê? Deus permitiu? Foi permissão de Deus? Continua sendo permissão de Deus? Onde Deus estava, que deixou tantos filhos dele ter suas vidas ceifadas? Eu preparava esta ministração hoje, logo assim que o pastor me convidou, e quando ele sobe aqui na tribuna, ele traz o relato do Dr. Lucas, aonde diz que Satanás fala para Jesus: tudo é meu porque foste me deste, foi me dado. Olha que interessante. Eu lhe dou porque é meu. Amados, o mundo jaz no poder do maligno, e é permissão sim de Deus. Nós passamos por provações porque é permissão de Deus. Esta aqui é apenas uma introdução da nossa palestra desta noite. Por quê, queridos? Porque muitos dizem que é Satanás, é Satanás, é Satanás, é o diabo. E não tem nada de diabo. Eu já ministrei aqui certa vez, e lá na outra também, que nós damos muito crédito para o diabo. Às vezes tiramos Jesus do lugar dele e colocamos o diabo. Sabe, pastor? Tudo é o diabo. Aí fica fácil demais. Não é? Aí fica fácil demais. Queridos, nós estamos sim passando por provações, mas é permissão de Deus. Deus está cuidando de cada detalhe da minha e da sua vida. Eu estou acompanhando já há 4 anos quase um povo tirando Deus do seu lugar e colocando o homem. As ruas
pastor Benedito, estão cheias há quantos dias? E as igrejas estão vazias. As pessoas estão buscando resposta onde não tem. Aonde há resposta, as pessoas não vão, que é a igreja. E aí depois diz que é o diabo. Amados, nós não somos de esquerda, nós não somos de direita, nós não somos de centro, nós somos de cima. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Não se engane com esquerda, com direita, com centro, não. Busque em Cristo Jesus, que é a nossa resposta. Mas nós estamos buscando no homem. A palavra de Deus diz: não é do homem terreno o dirigir dos seus passos. Eu estou, queridos, engolindo seco, como se diz, vendo crentes aprovados por Deus, indo atrás de revelações, sabe, daquelas virgens loucas, aquelas que estão sem azeite. Eu estou vendo coisas mirabolantes, profecias disso, profecias daquilo, que não estão enquadradas na Bíblia. O nosso lugar, o nosso reino é celestial. Mas ok, Ezequiel, mas quem constituiu as autoridades? Deus. Para que ele constituiu? Para cumprir a sua palavra. E agora então nós vamos entrar na palavra. Abra a sua Bíblia sentado mesmo. Não precisa se levantar, ou faça como é costume da igreja. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Vamos começar a entender o Deus que nós servimos. Paulo, ele escrevendo aos santos e fiéis ali de Colossos, lá na carta à igreja de Colossos, capítulo 1, quem achou, diga amém. Versículo 15 em diante, a palavra do Senhor passa a nos dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queridos, preste bem atenção nesse texto, que hoje, se você tinha alguma dúvida, essa dúvida cai por terra. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tem potestade? Foi criado por quem? Foi criado para quem? Para ele, para a honra e glória do nome dele. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Antes das eleições, vocês oraram? Antes de ir lá depositar o voto, vocês oraram? Vocês entregaram na mão de Deus? E está preocupado por quê? Amém. Aleluia. Se colocou na mão de Deus, clamou a Deus, está preocupado por quê? Está brigando na internet por quê? Está discutindo com os irmãozinhos? Não é assim? Crente brigando com crente agora. O da esquerda quer bater no da direita. O do centrão quer pegar os dois e torcer o pescoço. Espera aí, que crente que eu sou?
Se eu orei, depositei a minha confiança em Deus. Ah, mas o camarada, deixa Deus cuidar. Deixa Deus cumprir a sua palavra. A palavra do Senhor vai se cumprir, queira eu ou não. Eu indo para a rua, não indo, eu não vou mudar a vontade de Deus. As pessoas querem mudar, as pessoas querem fazer o que é para Jesus fazer. Ei, o Senhor diz que Ele arruinará os que arruinam a terra. Descansa no Senhor. Mas vamos para a igreja, pelo amor de Deus. Sabe, irmão? Vamos parar. Será que se nós colocássemos aí um anúncio amanhã não pode, que amanhã não é feriado, domingo vamos ali na rotatória aqui da Souza Naves, não, da Higienópolis com JK. Vamos ali, vai ter um irmão lá de São Paulo, vai vir trazer a palavra para nós ali. Quantas pessoas iriam lá? 10? 20? Agora, para seguir um homem, vai multidões. Queridos, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou de centro, eu sou de Jesus. Eu não estou aqui dizendo que nós não precisamos, como se diz, comparecer lá para cumprir com as nossas obrigações. Sim, nós precisamos. Dai a César o que é de César, porém a Deus o que é de Deus. Mas estão dando somente a César, a Deus não estão dando nada. O mundo está indo cada vez de mal a pior, e o povo não está enxergando. Queridos, eu às vezes fico lá, sabe, me segurando. Sabe, pastor Benedito? Pastor me conhece? Pastor diz que eu sou muito chato no tocante às coisas espirituais. E eu sou. É assim sim, não. Porque nós indagamos a Deus. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Porque eu estou fazendo errado. Buscai, repete comigo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí? E por que não estão sendo acrescentados? Porque a nossa confiança não está em Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não espere melhora. Não espere. Aqueles que são de Cristo, espere provações, mas não. Sabe o que nós queremos? Nós queremos viver no bem bom. Quantas provações? Eu vou dar um tempo para você pensar aí. Vocês que é da mesma idade que eu, novo, bastante novo, quantas provações vocês já tiveram? Quantas? Quantas provações assim vocês já tiveram? Alguém aqui já foi provado como Paulo e Silas? Já? Eu sou melhor do que Paulo? Eu sou melhor do que Silas? Agora, quando nós ouvimos o pastor, Jesus foi tentado, eu sou melhor do que Jesus agora. Eu não posso ser tentado. Eu sou crente cristal. Sou crente casca de ovo. É só bênção, só bênção, só bênção. Prova nada. Queridos, você e eu vai ser provado. O ouro, ele só tem valor depois que ele passa pelo fogo. O crente hoje, ele quer viver no bem bom. O crente hoje, ele quer casa com piscina. Ele quer fazenda. Ele quer carro novo.
E ele está esquecendo da cidade gloriosa, que é a Nova Jerusalém. Ele quer só desta terra. Não é assim, pastor? Mas as coisas do céu ele não quer, ele não busca. Queridos, nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender. Jesus, ele está vindo buscar uma igreja aprovada. Aprovada. Se não estiver aprovada, não sobe. Imagine se Cristo voltasse hoje. Será que a igreja estaria pronta, pastor Benedito? Eu digo que não. Porque primeiro nós estamos buscando os nossos próprios interesses e deixando as coisas de Deus para trás. Quando o Senhor diz: ei, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ele não diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas não, eu tenho que ir lá e brigar com o meu irmãozinho, porque ele é da direita e ele é da esquerda. Eu ouvi pessoas abraçado com a bandeira do Brasil, nada contra, são patriotas, amém? Dizendo que o Brasil é celeiro para outras nações. Só o Brasil que presta, o resto do mundo não vale nada. E os nossos irmãos da China, que em 91 perderam o direito de congregar, eles não valem nada? Eles não são cristãos, só nós que estamos no Brasil que somos. Agora há pouco caiu um míssil ali perto da Rússia, uma cidade que não tem nada a ver, um país que não tem nada a ver com a guerra da Rússia com outro país. Queridos, isto é sinais de cumprimento da palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Eu também espero que não. Eu espero que o comunismo não venha para o Brasil. Claro que eu não quero. Ninguém quer. Mas e se vir? É a permissão de quem? É tudo dele. É para ele. É por ele. Todas as coisas foram feitas por Deus. Para Ele, para a honra e para a glória dele. Ah, Ezequiel, mas nós somos filhos de Deus, nós somos santos, somos escolhidos. Sim, a Bíblia diz isso. Israel era o povo de Deus. Todos nós conhecemos a história de Israel. O que o Senhor fez com Israel? Permitiu que eles fossem escravos. Deus endurecia o coração de Faraó. Faraó não era ruim, não. Eu já falei isso para vocês. Se a gente pegar lá na Bíblia, Faraó não era tão ruim. Deus endurecia o coração de Faraó, para que Faraó não libertasse o seu povo. Quando o Faraó resolve, que Deus amolece o coração dele, Faraó permite que o povo vai. Deus endurece o coração de Faraó, para que Faraó vá atrás do povo. Aonde o povo de Deus estava durante as 10 pragas? Aonde, igreja? No Egito. Porém, há um diferencial. E é aqui que eu quero lembrar. O povo de Deus não foi atingido pelas 10 pragas. É isso que a igreja de Cristo precisa entender. Aqueles que são de cima, não se preocupem se o comunismo for instalado. Deus cuidará dos seus. Mas não ore contra a palavra do Senhor. Senhor, livra nós de fulano. Deus
Mas o que eu tenho visto são líderes religiosos, aqueles que Jesus disse lá no seu sermão profético, Mateus capítulo 24 ou Mateus 25, não lembro, 2 sermões proféticos que Jesus escreve, Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25. Ele diz assim, que nos últimos dias apareciam falsos doutores e falsos mestres, que se possível desencaminharia até os seus escolhidos. E isso está acontecendo agora. Líderes religiosos estudados, versados, com diplomas, anunciando o evangelho que vai na contramão do evangelho de Jesus, dizendo que não, que o nosso país não, o nosso país é celeiro. Em Mateus capítulo 24, Jesus dizendo que nos últimos dias aconteceriam as tribulações. E então ele vai dizer assim, lá no 29 e no 24: e depois daqueles dias qual? Depois das tribulações, aí sim que o Senhor Jesus virá como um sinal no céu e mandará os seus anjos ajuntar os seus escolhidos. É depois das aflições. Não espere. Eu peço a Deus que eu vá antes das aflições. Espero. A morte para mim é ganho. E tem gente aí brigando. A morte é ganho. Paulo diz isso. A morte é ganho. Queira Deus que quando Deus me recolher, eu esteja firmado nele. A morte é ganho. E as pessoas com medo de perseguição. Você nem eu foi perseguido ainda. Nós não fomos perseguidos nem um pouquinho. Às vezes levanta o vizinho contra você e você acha que é perseguição. Perseguição é os nossos irmãos na África, nesses lugares, perdendo suas cabeças por amor de Jesus. E o próprio Senhor Jesus diz que nós seríamos mortos, nós seríamos entregues nas sinagogas, nós seríamos mortos em nome dele, por observar a palavra dele e por seguir ele. Pela nossa fé em Cristo Jesus, nós seríamos mortos. E aí nós estamos brigando porque nós não queremos sofrer. Aí Paulo sofreu no nosso lugar, é isso? Quem foi cerrado ao meio? João? Pedro? Cerrado ao meio. João decapitado. Paulo degolado. Outros enforcados. Outros crucificados de cabeça para baixo. Eu já contei a história para vocês dos primeiros crentes, dos primitivos. Já contei aqui. Não lembro se é Dário. Ele matava os cristãos, ou mesmo vivos ainda, com os olhos vazados, com as pernas quebradas. Ele amarrava no poste e acendia uma fogueira debaixo, iluminava a cidade, queimando os corpos dos cristãos. E eu, Ezequiel, aqui não, eu não posso sofrer, eu não posso passar por perseguição. Ei, a igreja de Cristo é perseguida sim. Só que nós precisamos observar que aqueles que estão em Cristo passarão pela prova, dando glória a Deus. Queridos, foi falado aqui, foi cantado hoje, e nós nos alegramos com louvor quando fala de Daniel. Daniel na cova dos leões. É muito bom esse louvor, não é? Não enche de coragem? E você no lugar de Daniel faria o quê? Eu no lugar de Daniel, eu continuaria orando, porque Daniel vai ver lá o decreto. Se ele
continuar orando, ele vai ser jogado na cova dos leões. Eu, Ezequiel, faria o quê? Uma pergunta mais fácil. Essa pergunta eu ouvi ela, eu recebi essa pergunta quando eu tinha 8 anos de idade, de um irmão viajante, de um missionário viajante. Ele dizia assim: chegará um dia que vão pedir para você cavar a sua própria sepultura, e na beirada da sepultura vão pedir para você negar a Cristo. Se você negar a Cristo, você continua vivo. Se você não negar, você é morto ali mesmo. Você faria o quê? Eu pergunto para a igreja nesta noite: você tem fé tal para cavar a sua sepultura e dizer: eu não nego a Cristo? Já aconteceu em países aí vizinhos, isso que eu ouvi lá com 8 anos de idade, do crente ter que cavar a própria sepultura e ser convidado a negar a Cristo. Lá nos primitivos, os nossos irmãos, os primeiros cristãos, o rei determinou que não podia adorar o Senhor, e ele diz que só seria salvo aqueles que negassem a fé. A história conta que apenas 10 negaram a Cristo, o resto não negaram. A história bíblica, tá? Não é história de homem. A história bíblica nos conta que apenas 10 negaram. Nós precisamos estar firmes na rocha. Nós precisamos estar prontos para lutar contra o sistema de Satanás. Lembrando que é permissão de Deus, sim. Não vamos colocar: Senhor, mas, poxa vida, eu tenho jejuado, eu tenho orado, eu tenho clamado. Amém. Glória a Deus. Continue. Continue. Mas a palavra do Senhor vai se cumprir, queira eu ou não. É difícil, Ezequiel, para entender isso? É muito difícil. É difícil viver isso? Não é fácil. Por quê? Porque nós queremos o melhor, não é isso? Irmão? Não é, meu irmão Paulinho? Nós não queremos só as coisas fáceis. Quem mora na beira da linha do trem aí? Quando o trem passa, a latinha balança, não balança? Quando está vazia. Mas e quando está cheia? Aí não balança. Quando a latinha está cheia, não é bom? E quando ela está para baixo do meio, nós damos glórias a Deus também? Ou nós só damos glórias a Deus quando está tudo bem? A saúde vai, né? O irmão está dando glória a Deus? Claro que está. Não é assim? Mas não. O ser humano, ele só é uma pessoa avivada na bonança. No sofrimento ele diz que é o diabo. É o diabo. O diabo está vindo contra mim. Tem nada de diabo, meu querido. Lembra na outra administração da igreja lá que eu falei? Deus me deu um câncer para me servir. Ele, mentiroso. Onde que Deus coloca uma doença na pessoa? Você teve um câncer porque você não foi lá, você não se tratou antes. Querido, se eu nunca fui no médico fazer check-up com 53 anos de idade. Eu nunca marquei uma consulta. Glória a Deus. Se amanhã ou depois vem algo contra mim, eu vou culpar o diabo? Vou falar, não, Deus me deu? Não, é porque eu não observei antes. Amém, igreja? Amém. Então vamos recapitular aqui. Não espere nada do homem. Deus, ele vai agir através do homem para cumprir a
a sua palavra. Não importa, minha esposa orou aqui com muita sabedoria. Não importa quem esteja no cargo, é Deus que vai mexer, é Deus que vai manipular, é Deus. Aí a Bíblia não diz que é para nós orarmos pelas autoridades? Diz ou não diz? Você já está orando por quem foi eleito? Pode dizer, pode falar. Não, vocês estão descendo o cacete. Então vamos rasgar a Bíblia e vamos jogar fora. Ah, mas roubou. Permissão de Deus. Para de buscar as coisas onde não existe, de tirar Deus e colocar o homem. Deixa Deus trabalhar. A palavra dele vai se cumprir. Assim como ele usou reis, faraós, lá no passado, ele vai usá-los agora e vão ser envergonhados. Queridos, para Cristo voltarmos à igreja, primeiro não tem que vir um anticristo? E nós não queremos. Não, o Brasil não pode ter um anticristo. Vai ser mundial. Não quer ser perseguido? Negue a Cristo e vá para o mundo. Se envolva com as coisas do mundo. Aí eu não vou ser perseguido. Então, queridos, preste bem atenção. Deus usará os homens para cumprir a sua palavra. Sejam tronos, sejam soberanias. Não foi isso que nós lemos? Soberanias, visíveis, invisíveis, principado e potestades. Tudo é criado por Deus. Tudo é para Deus. Mais uma vez, vocês estão orando pelas autoridades? Vocês estão orando por aqueles que foram eleitos? Se eu não estiver orando pelas autoridades, eu estou em pecado, biblicamente falando. Eu não preciso mais usar este livro. Eu preciso guardar este livro e nunca mais abri-lo, porque eu não estou prestando atenção na palavra de Deus. Não importa para mim se é A ou B. O meu problema é com Jesus Cristo. O meu compromisso é com o Rei da Glória. Aleluia. Eu tenho compromisso com aquele que foi na cruz do Calvário e morreu por mim, derramou o seu sangue por mim, me comprou por um alto e bom preço. É com aquele que eu tenho compromisso. E eu tenho certeza que o inimigo não vai me tocar. É preciso ter fé em Deus. A palavra de Deus diz assim: alguns depositam sua fé em carros, em cavalos. É isso ou não é? Ultimamente estão depositando fé em homens. Pastores brigando um contra os outros, se levantando. Isso é bíblico. A Bíblia diz que isso aconteceria. Mas vamos ser um povo separado. Vamos ser aqui comunidade, voz do deserto, fazendo a diferença. Comece a orar para que Deus cumpra a sua palavra. Deus arruinará os que arruinam a terra. Pode ter certeza. Ou você quer ficar aqui na terra? Quantos aqui querem morar no céu? Pode levantar a mão. Amém. Aleluia, Jesus. 100%. E para morar no céu tem que acontecer o quê, irmão?
Para ir para o céu tem que acontecer o quê, irmão? Meu irmão ali. Quem gostaria de ir para a glória hoje? Pode levantar a mão. Só 2? Quantos queriam morrer hoje? Ninguém, né? Eu não quero morrer hoje. Pois é. Mas se morrer vai para a glória. Aquele... É forte essa pergunta, né? Aquele que procura salvar a sua vida, perdê-la. Guarde isso na sua mente. A morte é ganho. A morte é lucro. Eu tenho certeza que a partir de amanhã vocês não vão mais comentar nas redes sociais contra esse ou aquele candidato. Sabe por quê? Porque vocês são de Cristo. O nosso candidato é Jesus Cristo. O nosso governante é o Senhor. É Ele. É Ele quem cuida de mim e de você. Fique tranquilo que ou esquerda ou direita não vai tocar nos filhos de Deus. Podemos ser perseguidos, sim, mas nós não vamos ser vencidos. Agora, querido, não adianta você pegar essa bandeira, se enrolar nela e ir para a rua. Você vai querer mudar a vontade de Deus. O que está feito e é Deus que fez e pronto, acabou. Deus diz assim: faça o possível, que o impossível sou eu quem faço. Aleluia. Está uma vergonha. Líderes religiosos renomados, sabe, com umas profecias que não tem nada a ver com Deus, desejando a morte de outro pastor. Que amor é esse quando você deseja a morte? Nem do ímpio a Bíblia diz. É para nós orarmos pelos nossos inimigos. É ou não é? É. Você está orando por o rapaz lá que ganhou? Parece que ele é inimigo da metade do Brasil, não é? Você tem orado pelo seu inimigo? Para que Deus toque no coração dele? É essa a oração. É isso que Deus quer. É o diferencial. Não da metade que estão lá fazendo a vontade de Satanás. Me perdoe eu dizer isso. Faça a vontade de Deus. É a autoridade constituída por Deus. Vai chegar o grande dia do Senhor. Vai chegar. Não tem como escapar. Deus virá. Ele vai acertar as contas com aqueles que têm destruído a terra. Isso é bíblico. Porém, o povo está dormindo. Os filhos de Deus, infelizmente, têm se virado para trás e querendo voltar para o Egito. Deus colocou e ninguém tira. Isso é mentira. Deus coloca e Deus tira. É Ele que faz tudo. Deus está mexendo as peças, irmãos. Deus está trabalhando tão forte. Eu coloquei no Facebook o seguinte: nós não estamos observando o agir de Deus. Nós olhamos para o sistema político e nós não estamos enxergando a mão de Deus. Bato no peito, sou cristão, mas não estou vendo Deus trabalhar. Se você estudar este livro com afinco, com amor, com paixão, você vai ver que a palavra de Deus, ela está se cumprindo nos seus mínimos detalhes. O mundo está no maligno. Deus, Ele entregou o mundo para quem? O pastor trouxe aqui uma palavra hoje.
Para quem que Deus entregou o mundo? A palavra do Senhor diz, lá em Lucas capítulo 4, versículo 6, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória deste reino, porque isso me foi entregue. Quem está falando isso aqui? O diabo está falando para Jesus: te dou tudo, porque me foi entregue. O mundo jaz no poder do maligno. E os ditos crentes estão agarrados no mundo, pastor. Não quer soltar as coisas do mundo. Para que eu quero uma fazenda cheia de boi? Para quê? Só se eu fosse louco, trabalhar igual boi. Não, eu quero a minha casinha bonitinha lá, o meu carrinho para mim vir para a igreja, eu quero lá um dinheirinho para mim comer uma pizza, né? Aquele cachorro quente gostoso, né? Um dinheirinho para comprar um remédio. Amém? Glória a Deus. Mas riqueza não. Onde está o seu tesouro? Ali estará também o seu coração. Mas os crentes querem um homem lá no poder para que o negócio flua, para que ele enriqueça. Eu quero a Nova Jerusalém. Amém? Amém. O pastor Benedito vai orar e eu quero que você preste atenção nessa palavra. O nosso reino é de cima. A nossa morada é celestial. Amém? Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos em nome de Jesus.